Tudo bem com vocês, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal Sobrevivencialismo Cristão. Só vai chegando aos poucos. Estou aqui configurando aqui a nossa página também no YouTube. Hoje vamos falar alguma coisa sobre a atual conjuntura geopolítica. Muitos aí preocupados, né, com a situação, outros nem tantos. Alguns pensam que é só mais um dia no fronte, que a humanidade sempre foi assim e que nada mais vai acontecer, né? Mas é assim mesmo. Então, a nossa conjuntura atual da geopolítica bastante conturbada. Estamos aí num período, escatologicamente falando, pré, pré-anticristo, vamos dizer assim, né? E eu vou falar por quê. Então, o sobrevivencialismo, ele trata de preparação, né? O sobrevivencialista, ele está preparado para qualquer coisa que aconteça na sociedade, né? Seja uma catástrofe natural, seja uma guerra, uma alta de inflação. Então, realmente é interessante essa forma de se viver, mas, biblicamente falando, conseguimos tirar aí bastante aprendizado também das Escrituras a respeito dessa situação atual. Nós sabemos que a situação atual ela é complicada, temos aí uma guerra declarada, né, já Ucrânia e Rússia, agora o conflito no Oriente Médio entre Israel e Irã, inimigos aí de milênios, né? Irã são os persas do passado, e muitos agora estão se perguntando se haverá ou não uma grande guerra. Então, biblicamente falando, sim, haverá uma grande guerra e não está longe. Mas para que isso aconteça, algumas questões no cenário mundial têm que acontecer, principalmente em questão da ONU, por exemplo. A ONU ela encabeça aí o que a gente chama nas profecias. O apóstolo João ele viu, foi revelado a ele uma profecia onde ele viu uma besta, né, que emergia do mar com 7 cabeças e 10 chifres, que nada mais é do que nações. E as nações, na atual conjuntura, elas se agregam, elas fazem votação, concedem o poder ou tiram poder, ou era para ser assim na ONU, né? Então, vai haver uma mudança na ONU, isso aí não é invenção, apesar de ser escatologicamente, biblicamente falando, a gente consegue ver isso aí. Muitos pensam que não, mas a ONU vai mudar. Então, o Apocalipse ele fala que essa besta não vai ter 7 cabeças, 7 cabeças. Essa besta terá 7 cabeças e 10 chifres, que são nações. Essa nova reformulação que haverá na ONU, por que eles vão reformular a ONU? Se vocês fizerem uma breve pesquisa na internet, Israel, por exemplo, e várias outras nações já estão falando que a ONU não serve para nada, porque a ONU decide uma coisa, ou algum dos membros permanentes vetam, ou não se cumpre o que a ONU determinou ali no seu conselho, né? Então, por causa disso, haverá uma mudança no conselho da ONU. Pela escritura, a gente sabe que hoje é 5, né? Países permanentes, passaram para 7 ou 10. Eu entendo que serão 10 países, né? Esses 10 países terão mais poder sobre as outras nações. Né? E a forma de se votar também, ela vai mudar. Porque praticamente 5 países mandam no mundo, né? E muitos realmente não estão contentes com isso aí, principalmente os países aí emergentes, né? Os BRICS, encabeçado aí pela China e Rússia, ou Rússia e China, já declararam isso também. Até que falam que são a nova NON, né? A nova NON, a nova ordem mundial.
E esses países eles entrarão em choque, vai haver guerras, mais guerras ainda, além das que já estão acontecendo, tanto ali Rússia e Ucrânia, né? Agora Oriente Médio com Israel e Irã, e haverá outras. E isso aí culminará um desfecho aí onde vai se mudar o Conselho de Segurança da ONU. Com esse conselho haverá um homem que trará paz, entre aspas, depois de uma situação muito complicada que vai haver agora. Eu creio aí que nos próximos 3, 4, 5 anos, até 2030, uma guerra de proporção mundial novamente, e com o uso de armas nucleares. Isso aí, com certeza. Tanto biblicamente como geopoliticamente falando, a gente entende isso aí. A questão de Israel é interessante e bem complicada também para aqueles que não é questão de defender Israel ou defender X ou Y, mas é questão do que está escrito. Israel será tomada pelo inimigo. Não totalmente. Não sei se por uma colisão do Irã e países circunvizinhos ali, árabes, que tudo indica que sim, porque na profecia de Zacarias, número 14, no verso 14, né, versículos 2 e 3, fala que o próprio Deus fala que eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Israel, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, ou seja, metade de Jerusalém será tomada, e para que se chegue em Jerusalém, o restante de Israel já tem que ter sido conquistado, com certeza. Mas também diz que o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Resumindo, Israel praticamente vai cair, as nações vão tomar Israel, Jerusalém vai ser tomada até metade da cidade de Jerusalém. Muito o que aconteceu agora com o Hamas atacando lá, né? Sequestrando, matando, estuprando mulheres, matando crianças, vai novamente acontecer em escala bem maior, dessa vez, mas não será totalmente tomada Jerusalém, porque haverá uma intervenção aí do céu, é o que diz a profecia, é o que eu creio também. Agora, observe bem, para que isso aconteça, hoje, na situação atual, é difícil você ver um cenário assim, poxa, mas não tem como. O Ocidente praticamente está junto com Israel, né? Todos os países praticamente do Ocidente, ou as maiores potências, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, países aí que na grande maioria tem armas nucleares. Como que isso vai acontecer? Vai acontecer que Israel, devido ao seu ímpeto agora de vingança, né? Tanto pelo que fez o Hamas e o que fez agora o Irã e o que ainda vai acontecer, Israel vai para cima. Pode observar também. Dias atrás já aconteceu várias reportagens, pode ver pela internet também, que o próprio Conselho da ONU já votou para que Israel cesse o ataque em Gaza, que já está excessivo, uma força excessiva. Isso aí vai continuar acontecendo. Israel vai para cima, vai massacrar, e as nações vão começar a se voltar contra Israel, porque vai alegar que é força desproporcional, né? E com isso aí, muitos países do Ocidente vão começar a tirar apoio, e se Israel perde o apoio, mesmo que ele tecnologicamente é bem avançado, tem armas muito boas, mas os seus países vizinhos que já tentaram no passado, desde 1948, tentaram por várias vezes coalizões ali árabes, né, muçulmanas, tentando destruir Israel, não conseguiram, mas dessa vez praticamente vai destruir Israel, de acordo com a profecia. Exatamente porque ele vai perder esse apoio, né, internacional, devido às ações que ele vai tomar de agora em diante. Vai sim contra-atacar o Irã, isso aí vai virar uma guerra regional e depois eu entendo que será em nível mundial, né, até que Israel perca o seu apoio nos Estados Unidos e assim por diante. Então, as guerras, elas se arrastam. A Segunda Guerra Mundial ela começou a ser mundial depois de
3 anos depois que tinha iniciado os conflitos regionais, né? Estamos agora com 2 anos de conflito regional, Rússia, Ucrânia, começando agora Israel, Irã, isso aí vai se arrastar e começa, é como se fosse um buraco negro, né? A guerra. Ela começa a puxar todo mundo ali, e de repente vira uma coisa mundial. Então, é um cenário agora de bastante apreensão, muitos aí sem saber, né? O que acharam, o que vai acontecer, o que eu devo fazer. Na questão de preparação, porque esse canal aqui, nós ensinamos ali a preparação de acordo com a escritura. Então, é um tempo interessante para nós explorarmos, né, esse estilo de vida. Recomendo a todos que se preparem. De que forma? Não que hoje, amanhã vai cair uma bomba atômica aqui no Brasil. Esse cenário estaria bem, não descartado, porque uma grande guerra mundial com uso de armas atômicas, certamente o Brasil, pelo menos nos principais centros urbanos, poderia sim, dependendo da posição que ele tomasse, estar aí sofrendo as consequências aí de uma explosão nuclear, por exemplo. Mas eu digo na preparação no quanto na questão de preparo, né, das famílias, em ter o seu estoque de alimento, começar a estocar mais alimento em casa. Eu, por exemplo, eu faço uma preparação aqui na minha casa para no mínimo 1 ano. Então, se parasse tudo agora, eu teria para no mínimo 1 ano, mas o intento é, com o passar agora dos dias, dos meses, isso aí vai aumentar, até eu atingir aí uma preparação para 3 a 5 anos, seria 5 anos, né, seria o ideal. Então, recomendo a todos isso aí. Mas é coisa de maluco? Alguns meses, anos atrás, todo mundo falava que no ramo esquerda e direita, né? Comunismo, que não existe mais, e não existe mais o pessoal que gosta de exercer poder sobre os outros. Não, isso aí no Ocidente, o Ocidente é democracia. Pois estamos vendo aí, a cada dia, isso aumentando, né? E vai tendência a aumentar mais. A perca da liberdade, a restrição de várias coisas, né? Temos um exemplo aí bem recente, que foi aí o tal do Covid-19 aí, né? Todo mundo sabe o que é. E o que está previsto é que virá novamente, agora em maior proporção, com certeza. E aquele que se preparar, quanto antes, melhor ele vai se sair sobre essas situações. Não que ele não vá ser atingido, todos nós vamos ser atingidos, seja por uma grande guerra mundial, novamente aí uma pandemia, e assim por diante. Mas quando você se prepara, é diferente. Interessante que a própria Escritura, né? A própria Bíblia, ela ensina isso aí. O provérbio 27:12 fala que o prudente, percebendo o perigo, busca refúgio, né? O tolo ou inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Né? Provérbios 27:12. A própria Escritura fala que nós temos que ser sábios, né? Ser prudentes, nos preparar, porque qualquer situação que aconteça, nós estejamos aí da melhor forma preparados, né? E na atual conjuntura, não vamos ser tolos, vamos nos preparar. Poxa, mas é difícil, é complicado, né? Tem vários canais de preparação, ensinam, né? Como se faz isso. Eu nunca vi nada sobre esse assunto. Estou começando agora um canal no YouTube, até eu peço aí também o pessoal aqui do Instagram, né? Que entrem aí na minha bio aí e se inscrevam lá no canal também do YouTube. A gente vai estar postando conteúdo lá para quem quer saber mais sobre esse assunto e principalmente relacionado às profecias, né? À Escritura. Porque é diferente você se preparar para a Terceira Guerra Mundial, com a guerra nuclear e depois um mundo aí distópico, um mundo pós-apocalíptico, né? Todo mundo se baseando aí nos vídeos, nos filmes, né? Mas não será assim. Será bem diferente, de acordo com a Escritura. Então, esse mundo vai mudar com certeza, após aí uma guerra mundial, com o uso de armas nucleares, e elas vão acontecer porque no próprio Apocalipse também está escrito, poxa, mas se acontecer o Apocalipse, né, a Terceira Guerra Mundial com armas nucleares, todos vão morrer. Não, a própria Escritura fala que não. Isso não vai acontecer dessa forma, como muitas pessoas imaginam, né? Vamos ver aqui uma pergunta. Quem foi que perguntou?
IRM Ribeiro, né? Não, quando foi invadido Israel, já estaremos na grande tribulação. Talvez essa guerra viria antes das duas testemunhas, porque fico pensando como as duas testemunhas iria ficar no meio de uma guerra. Sim, essa primeira leva de guerra, vamos dizer assim, né, que serão várias, mas com duas de grande proporção praticamente, né? Aqui finaliza ou culmina a batalha contra Cristo e a igreja, né? Que será após a aparição do anticristo. E lá depois da segunda semana, ou melhor, depois da segunda metade da semana profética. Quem não sabe desse assunto, vem aqui no meu canal, eu tenho um vídeo explicando sobre a linha do tempo e como esses eventos irão acontecer. Sim, essa guerra agora que vai eclodir pode ter ou não uso de armas nucleares. Eu creio que vai haver um uso de armas nucleares, mas em menos escalas, talvez em pontos específicos, ou bombas menores, né? Mas a de grande proporção vai ser no final da semana profética de Daniel, que é quando o anticristo, que é um homem que, como eu disse no início, o Conselho da ONU vai mudar essa constituição de 5 países membros, e eu entendo que vai passar para 10 países, de 7 a 10 países, e esses países vai ter um homem que vai surgir, fazendo aliança dos países, trazendo a paz, né, aquela famosa paz, né, para o mundo, e com isso eles vão dar o poder a esse homem para ele fazer o que quiser no mundo. E após ele assume no início da semana profética de Daniel. Vai até a metade da semana, onde vai estar essa paz, entre aspas, né? Ainda havendo fome, algumas catástrofes, sim, mas ele vai estar, entre aspas, colocando as coisas no lugar, devido a essa guerra que vai ter agora, entre Israel, Irã e outras potências que vão se envolver. Essa guerra é para quê? Exatamente para causar aquele caos generalizado, para que alguém apareça dando a solução mágica, né? Então, essa metade da última semana vai acontecer, porque as guerras elas trazem o quê? Fome, peste, né, doença, morte. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles vão estar atuando na primeira metade da semana, que são 3 anos e meio, que a semana profética é 7 anos, né? E esse homem ele vai assumir no início, vai, como eu disse, fazer essa paz, ou vai organizar o mundo, né? E depois, na metade da semana, ele recebe aí por parte, eu entendo que é por parte da ONU, esse poder de todas as nações aí, ou das que estiverem no comando do mundo, porque sempre foi assim, né? E aí, a partir da metade em diante, vai ter uma perseguição ferrenha em todo aquele que professar o nome de Deus, né, de Cristo, a igreja, judeus também que não aceitarem aí o domínio desse homem, porque de início os judeus vão aceitar, depois vai ver que não é realmente aquilo que esperavam, e ele vai começar então a matar e perseguir, e aí vai vir essa guerra muito forte, que vai ser já no final da última semana de Daniel, a última semana profética, final dos 3 anos e meio finais, e então vai ter a intervenção do próprio Senhor que virá para restabelecer todas as coisas e estabelecer o teu reino. Então, dessa forma, acho que eu respondi aí o Ribeiro. Então, ele não, essa guerra agora não é essa grande guerra que vai haver depois, né? Onde haverá essa quase que destruição total de Israel. Essa agora vai ser a que vai culminar várias situações, mas preparando essa vida aí do anticristo, daquele que vai tá colocando essa paz, entre aspas, no mundo, né? Tá bom? Então eu peço ao pessoal do Instagram, quem puder, se inscrever lá no meu canal do YouTube, tá aí na bio. Foi aqui uma live teste, né? Porque lá transmitindo aqui no Instagram e também no YouTube. Eu fiz essa configuração aqui para poder, a partir de agora, fazer outras lives aí mais para frente, né? Falando sobre esse assunto, sobre o vencialismo, que é a preparação, né? Para situações difíceis. E esses eventos geopolíticos que vão se intensificar e o que a Escritura fala sobre isso aí. Por isso é sobre o vencialismo cristão. Vamos falar baseado nas Escrituras, nas profecias, para podermos entender aí o que está acontecendo. E com isso a gente não fica triste, é claro que ficamos, às vezes até apreensivos, mas quando a gente conhece as Escrituras, sabe o que está escrito ali e entende, é diferente, com certeza. Nós não vamos ser surpreendidos,
e quando acontecer os fatos, a gente vai saber, ó, isso aí já foi avisado, está lá na escritura, assim, está falando isso, está falando aquilo, eu já entendo, eu sei por que isso está acontecendo e é diferente. Então, Provérbios 27:12, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Temos que buscar refúgio no Senhor, primeiramente, é claro, e também recomendo, né, você ter a sua casa aí como um refúgio seguro, se preparando para a crise econômica, que já está acontecendo, muitos não estão notando, mas vai se intensificar, se preparando aí para outros eventos, então, catastrófico também em relação ao clima, porque uma coisa vai puxando outra, as guerras, se houver uma grande guerra, obviamente as cadeias de suprimentos mundiais vão ser afetadas, diminui-se a demanda, diminui-se a produção, é desemprego, né, é fome e assim vai. Então vamos nos preparar, né, ter esse estilo de vida do sobrevivencialista, né, e o que vier pela frente, estando nós preparados no Senhor, conseguiremos passar. Nem todos, como está escrito na própria Escritura, vão entender, muitos vão ficar dormindo, né, como também diz a Escritura, e vão acordar e na hora que acordar já vai ser complicado. Esse canal aqui também é para isso e espero ajudar, passando para vocês algumas informações bíblicas e geopolíticas. Tá certo? Eu vou encerrando por aqui. Um abraço a todos e até a nossa próxima live.